E o Momento Deep de hoje fala sobre influência. O que te influencia? Eu quero falar um pouco sobre influência, porque inclusive grandes pensadores e filósofos falam que aquilo que está ao nosso redor que nos influencia. Jacques Rousseau, um grande filósofo, fala que o meio ao nosso redor nos influencia. Aquele lugar que a gente escolhe para viver, ele tem uma grande influência sobre nós. E eu me lembro de quando eu era pequeno, o quanto minha mãe dizia, né? Toma cuidado com quem você se envolve. Diga-me com quem andas que eu direi quem tu és. Quantas pessoas já ouviram isso? Quantos de nós já ouvimos isso? E quantas vezes a gente não quis acreditar quando falavam esse tipo de coisa pra gente. Mas na verdade, é assim que acontece. Porque aquilo que é o meio pelo qual a gente vive, como eu falei bem, diz Jacques Rousseau, nos influencia, e até é usada um exemplo em algumas pesquisas que eu fiz na internet a esse respeito, que os filósofos dizem que é como se fôssemos uma esponja que, colocada dentro de um copo ou de um recipiente com água, parte daquela água vai ser absorvida pela esponja. Quando nós nos colocamos em um meio, a gente começa a se parecer com aquele meio. Isso é inevitável, isso é do ser humano. Começa a ver, por exemplo, se você for ficar um tempo andando e morando ou trabalhando em São Paulo, na capital, daqui a pouco você vai estar até falando de uma forma diferente do seu habitual. Você vai estar falando problema, como eles dizem na capital. Ou se você vem para o interior do estado onde eu moro, daqui a pouco você está puxando um pouco R. A gente acabou de voltar de uma missão lá no sertão do Piauí, e é engraçado, porque em algum momento eu já estava falando, bom dia, como é que vocês estão? Parece que você quer falar do jeito que a pessoa fala para que ela te entenda melhor. Isso é o meio influenciando você. As nossas influências, aquilo que a gente tem como base, tudo aquilo que a gente tem como parceria ou como proximidade, nos influencia. Não é à toa que a Bíblia fala no Salmo 1, não vos assenteis na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Não é à toa que a Bíblia fala no Salmo 1 que é muito bom que a gente medite na palavra do Senhor dia e noite, porque ela tem que nos influenciar, porque a palavra tem que ser algo vivo e verdadeiro. Eu quero ler para vocês aqui em Atos, no capítulo 12, que diz assim, fala sobre uma libertação milagrosa de Pedro, que o rei Herodes prendeu alguns dos que pertenciam à igreja, tentando maltratá-los. Ele mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que agradava aos judeus perseguir, ele também prendeu Pedro, e durante uma festa dos pães sem fermento, ou dos pães rasmos, e tendo prendido Pedro, lançou ele no cárcere para ser guardado. Ele era guardado por 4 escoltas de 4 soldados. Ele tinha muita gente cuidando, guardando, selando para que ele não fugisse. Mas olha o que aconteceu. Versículo 6 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submeter Pedro a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas e sentinelas. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, tocando o lado de Pedro, que o acordou, dizendo, depressa, se levante, e as algemas caíram. O anjo disse, vista-se, calce as sandálias, e Pedro assim fez. E o anjo disse, coloque a capa e me siga. Saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo parecia para Pedro uma visão. Passaram pela primeira, segunda guarda, chegando ao portão de ferro que dava para a cidade, e o portão se abriu para eles passarem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro disse, agora sei sem dúvida nenhuma que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou da mão de Herodes. Percebendo isso, ele se dirigiu até a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, aonde muita gente estava se reunindo e estava orando por ele. Aqui é o X da questão. Qual tipo de influência você tem?
Quais são as portas que a influência que está sobre a sua vida tem aberto para você? Porque de alguma forma aquilo que está ao seu redor está abrindo portas para você, ou portas de bênção, ou portas de maldição, ou portas de vitória, ou portas de derrota. Se você estiver andando com pessoas que fazem coisas contrárias à vontade de Deus, isso vai de uma forma ou de outra sobrecair sobre a sua vida. Se você está andando com pessoas que fazem a vontade de Deus, isso também virá sobre a sua vida. Pedro andava com gente que orava por ele. Pedro andava com gente que intercedia por ele, e assim aconteceu. O Senhor enviou o anjo mediante a intercessão daqueles que estavam na casa de Maria, a mãe de João Marcos, orando, intercedendo por ele. Ei, se você estiver numa casa onde todos estão usando drogas e você não estiver usando droga e a polícia baixar naquele lugar, só aqueles que estão usando drogas vão ser presos? Ou você, por estar naquele ambiente, será condenado junto com eles? É de se pensar. Como já diziam as nossas mães, as nossas avós, digam-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Que tipo de influência que está sobre você? Pedro tinha boas influências ao redor dele. Ele tinha pessoas que oravam por ele. Pedro tinha o anjo do Senhor lutando em favor dele. Pedro só passou por aquelas portas porque ele tinha alguém que o influenciava. Ele tinha alguém que abria portas, e portas boas, portas da liberdade, portas da cura, portas da libertação. Ei, que tipo de portas as pessoas que estão ao seu redor abrem para você? É tempo de pensar que tipo de influência você quer sobre a sua vida. E que seja, nesse momento deep, o dia de você escolher boas influências. Escolher ser influenciado pela palavra de Deus. Escolher ser influenciado por pessoas que te levam a viver o melhor de Deus sobre a terra. Que assim o Espírito Santo te leve a refletir nesse momento deep. Que você entenda que boas influências abrem boas portas. Influências ruins abrem portas terríveis, que quem sabe possam ser irreversíveis. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, abençoa cada filho, cada amigo, cada pai, cada pessoa que por acaso está vendo esse vídeo, que o fogo do Teu Espírito Santo incendeie, penetre em cada coração, que as pessoas entendam que as boas influências nos levam a lugares bons e as influências ruins nos afastam da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que você possa se submeter à vontade de Deus, que nós possamos nos submeter à vontade de Deus a cada dia, e que assim, vivendo a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, vivendo o melhor de Deus, nós possamos ser influenciados por aqueles que nos levam para perto de Deus, e também ser influenciadores que levam as pessoas para mais perto do Pai, para mais perto daquele que é o único que pode salvar, libertar, para mais perto daquele que é o único que pode abrir portas, e portas de bênçãos eternas. Que assim Deus te abençoe e você reflita nesse momento deep. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Tá aqui, ó, a melhor das influências, a palavra de Deus. Se deixa ser influenciado pelo Senhor. Deus te abençoe.